Vamos, qual o cenário do rádio naquele momento de 75, quando você chega aqui em Mossoró? Em 1975, Mossoró, para começo de conversa, Mossoró tinha 110, 120 mil habitantes naquela época, 75. Era bem Hoje Mossoró tem provinciano. 300, né? Mas o rádio era, naquela época, naquela oportunidade, aquele ano, 1975, era muito forte. O rádio era muito forte, era o canal de notícia para toda a população de Mossoró e para toda a região oeste do estado. Mossoró, naquela época, tinha 3 emissoras de rádio, todas 3 AM, Difusora, Rural e Tapuia. Quem quisesse ouvir música tinha que ser no rádio AM, quem quisesse saber de notícia era através do rádio AM. O rádio por si era muito forte por conta desses motivos. A televisão não entrava aqui em Mossoró. E quando entrava, era para ninguém assistir, porque não tinha condições nem de imagem nem de som. Então, por esse motivo, o rádio era muito forte. Muita audiência, a disputa era muito grande, era uma disputa ferrenha entre Tapuio, Difusora e Rural. Foi nessa época que ele, deixando a Cabugi, vim para Mossoró. E aqui em Mossoró surgiu a oportunidade de assumir o horário da manhã. Então, eu me baseei no programa de Haroldo de Andrade, do Rio de Janeiro. Do Rio, Haroldo de Andrade. Carlos Alberto também, lá em Natal, na Cabugi, no mesmo horário da manhã, se baseava também no programa de Haroldo de Andrade, Vocês estavam da antenados. Globo, do Rio de Janeiro. E então a gente copiou quadros, fizeram sucesso tanto em Natal como em Mossoró, Certo. através da Cabugi, com Carlos Alberto, e Difusora aqui em Mossoró com o J. Belmont. E eu tinha assim uma parceria com o Carlos Alberto. A gente fazia uma disputa de sucesso, né? Uma disputa de sucesso, ele lá com a comissão julgadora, ele apresentava uma música, eu aqui, ele lá apresentava uma música e tinha a comissão julgadora aqui em Mossoró. Quem participava dessa comissão era Paulo Bertrand, Bonete Paula, Maravilha, né? e outros que sempre... Isso era em cadeia, né? Era em cadeia esse programa. Aí todos os dias a gente tinha essa disputa de sucesso. Cabugi, Difusora, Natal, Mossoró. E fazia muito sucesso. Como também fizeram muito sucesso outros quadros como O Mundo Alegre de uma Criança, O Sorriso Alegre de uma Criança, que eu apresentava na Difusora. Como era a dinâmica? Dava um presente para a criança? Era entrevista Premiava. com crianças, era cartinhas de crianças destinadas legal. ao Tem até programa, fotos, né, desses... sorteando prêmios para as crianças, a pedido das mães e tal. Era o sorriso alegre de uma criança que presenteava diariamente as crianças que participavam do programa. E havia também as campanhas, né, Belmont? As campanhas eram marcantes. Muitas campanhas filantrópicas nós fizemos, entre elas aqui Foi mais... você quem implantou também essa questão das campanhas? Aqui em Mossoró, sim. Foi, A né? campanha Faça um Paralítico Feliz. Uhum. Foi através dela, porque quando eu cheguei em Mossoró, já vinha com essa ideia na minha cabeça de lançar aqui em Mossoró a Sim. campanha Faça um Paralítico Feliz, que Carlos Alberto fazia lá em Natal. E aqui em Mossoró tinha muitos paralíticos, tinha muitos paraplégicos. Quando eu lancei essa campanha, foi uma chuvarada de cartas destinadas ao programa, pessoas carentes, pessoas pobres. De todas as partes. De todas as, tanto de Mossoró como de toda a região, solicitando, pedindo cadeira de rodas. Aí a campanha foi um sucesso. Para você ter uma ideia, foram mais de 500 cadeiras de rodas doadas entre Mossoró e a região. Não ficou uma cidade dessa região oeste que eu não visitasse com a equipe da Rádio Difusora, fazendo show em praça pública e entregando cadeira de rodas. Todas elas. O comércio colaborava, tinha empresas que doavam 2, 3 cadeiras de rodas. Certo. Mas a maioria das pessoas, era tanta gente que colaborava com a campanha, que a gente entregava de 3 em 3 meses, a gente entregava 20, 30 cadeiras de rodas. De Fantástico. 3 em 3 meses. Entregava 20, 30 cadeiras de rodas, com grandes shows ali da Praça do Codó, Havia aqui em shows Mossoró, também. na Praça Raimundo Rubira, na Boa Vista, na Praça da Baixinha,
lá no Santo Antônio, e por aí vai. Em Fantástico. Baraúna, na Praça Pública, Nesse momento em você- Caraúbas, em Apudi. Você já era uma realidade nesse momento, né? Nesse Eu, tempo, eu imagino, Belmont, você falando isso, ser locutor, apresentador de rádio nessa época, praticamente, guardado as proporções, era como se fosse um astro. é Um astro verdade, também. porque naquele tempo Público. o rádio era tão forte que quando você chegava numa cidade do interior, como Mossoró é interior, mas quando você chegava numa cidade da região de Mossoró, Certo. parecia até como chega hoje um grande astro da televisão brasileira. Certo, havia o assédio, É, né? um astro da Globo, que tinha de pessoas querendo o seu autógrafo, querendo tirar fotografia com você, não estava no gibi. Era muita gente. Então a gente, onde chegava, juntava gente, querendo conhecer você, querendo lhe abraçar, fantástico. querendo um autógrafo, querendo tirar uma foto, por aí vai. O rádio era muito forte, como me referi no início. Em 1975, o rádio era Absoluto. uma força, era absoluto. Belmont, nesse momento das cadeiras de roda, você já pensava Não, no projeto político ou a coisa aconteceu naturalmente? aconteceu naturalmente porque eu não vim para Mossoró com o intuito de ingressar na política. Certo. Só que, quando eu aqui cheguei, depois de meses que já estava aqui em Mossoró, o rádio, a difusora, o programa fez um sucesso tão grande, a audiência do programa era tão grande, tão imensa, que chamou a atenção do MDB de Mossoró, filiados do MDB, dos políticos que tinham mandato no MDB, da direção da rádio difusora e do próprio esquema áudio. Certo. Então, o Ângelo Augusto Fernandes, que era muito ligado a Henrique, disse: Belmont, você vai se filiar ao MDB e vai ser candidato a vereador. Eu disse: que é isso? Foi ele que Vamos, primeiro vamos. cogitou sua candidatura. Foi ele que botou na minha cabeça, foi ele que me incentivou para ser candidato a vereador. E eu cheguei em 75, me filiei ao MDB e em 76 houve a eleição. Um ano depois. seguinte. Um ano depois. Aí era justamente um ano que precisava de ser filiado. Da filiação, de filiação partidária para poder ser Ser candidato. candidato. E né? você já absoluto na audiência, né? E Em um ano já esmagadora, a audiência era esmagadora. total. Chegava a 80% de audiência. Em média, Belmont, quantas cartas você conseguia receber por dia? Você lembra, não? Tem noção? Quantas do quê? Cartas. Cartas? É. Ih, rapaz, Não tem noção, não, né? eram milhares de Milhares. cartas. Diariamente era em torno de 100, 200, diariamente. Não dava nem para Mas atender. mensalmente era um número assim, sacos e mais sacos de cartas. Fantástico. E Pessoas era pedindo músicas, pedindo campanhas, não é? pedindo até a sua presença na casa deles também. Convidando para Tinha conhecer a família, para ir a Upanema, para ir a Martins, para ir a Paulo Fantástico. Ferro e tal. Muito bom. E naquela época a rádio só tinha 1 kW, Só 1 quilo. só tinha 1 kW, e mesmo assim entrava em toda a região. Ô, Belmont, o que é que você considera que fez tanto sucesso o programa? Foi essa aproximação com o povo mesmo? O teu formato de comunicar? O que é que tu acha que foi realmente assim a coisa que marcou nas pessoas que... O estilo do programa, que O foi estilo, uma né? novidade, né? Emplacou Uma novidade. mesmo, como um quadro que eu tinha, sim ou não. Ainda hoje, quando me encontro com as pessoas dizem: eu participei do seu programa, se lembra? Eu O digo: sim ou não não? me lembro. Faz 40 anos, É muito tempo. não é? Faz Algum tempo, né? 43 anos que eu estreiei na Rádio Difusora. Faz muito tempo que a gente não se vê e não dá para lembrar. Não, eu participei do sim ou não, troquei uma bicicleta por um saco de pipoca. Olha só. O outro diz: eu troquei uma rede pelo cigarro. E o quadro fazia muito sucesso, o sim ou não. Rapaz, Agora, principalmente, o que me projetou mesmo foi as campanhas filantrópicas. as campanhas... Principalmente a campanha Faça um Paralítico Feliz. Porque Certo. essa realmente marcou. E você marcou gostava também, né, Belmont? E marcou a todos nós, hein? Você se realizava também, né? Quando você tinha um contato com essas pessoas paralíticas que eles estavam recebendo o brinde ali, a cadeira de roda. Para você, Eu mesmo me entregava. humanamente falando, você se enriquecia também. Eu me sensibilizava porque eu estava fazendo bem, né? Sem olhar a quem. Eu sempre dizia: a coisa melhor do mundo é fazer o bem sem olhar a quem. E eu consegui fazer o bem a muitas pessoas aqui em Mossoró. Fantástico. A muitas pessoas aqui em Mossoró.
Ô Belmont, quem eram os seus concorrentes no rádio? Com quem você brigava, audiência? Você brigava com quem? Você lembra? Porque a Rural a gente concorria com a Rádio Rural, né? Difusora. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Mossoró, aí eu me hospedei lá na pousada Planalto, no Alto de São Manuel. Quando eu cheguei lá, estava um dia almoçando, aí o dono da pousada, o senhor Chico Leal, perguntou como é o nome do senhor? Eu digo, J. Belmont. Ele, J. Belmont, o senhor faz o quê? O senhor é o quê? Eu hóspede dele, já fazia mais ou menos uma semana já. E ele eu sou radialista. Veio de onde? De Natal. Trabalhar onde? Aqui na Rádio Difusora de Mossoró. Aqui na Rádio Difusora. Ele disse, vixe, é a pior rádio de Mossoró. É mesmo? Eu digo, é mesmo, senhor? Pois é. Desmotivou logo, né? Fique certo que vai ser daqui a pouco a melhor de Mossoró, porque tem aí uma equipe muito boa e a rádio está crescendo a audiência. O senhor procure escutar direitinho, que o senhor está todo mundo comentando. Devia aí. ser ouvinte da Rural ele, né? Devia ser. Mas não me desanimou não, porque você respondeu eu sabia a altura. que estava sendo muito ouvido. Tá? Quando chegava o pessoal ficava me apontando. Certo. E aqui em Mossoró, eu, pela Rádio Difusora, me elegi vereador, e Evaristo Nogueira, pela Rádio Tapuio, também se elegeu para vereador. Certo. Nessa época, Coronel Pereira, que fazia programa na Rádio Difusora, saiu candidato também a vereador, mas não conseguiu. Eleição em Seu Mané, que era a grande audiência da Rádio Rural, também saiu candidato a vereador, mas não conseguiu sucesso. Então, do rádio mesmo aqui em Mossoró, na minha época, se elegeu Belmont, eu e Evaristo Nogueira. Eu pela Difusora, Evaristo pela Tapuio. E eu sei que ultimamente eu deixei o rádio, achei que estava na hora de parar da Difusora, depois de trabalhar nela mais de 30 anos na Difusora. Em Mossoró, 43 anos de rádio. Realmente de é uma história marcante, viu? 43 anos. 43 10 lá em Natal, 53 anos. 53 anos. São poucos a chegar a essa marca, viu? São poucos, pouquíssimos. 53 anos, é uma vida, né? É uma vida. Belmont, como é que você se define como comunicador? Eu tinha o slogan do meu programa, o Locutor do Povo, né? Do povo. Você gostava dessa povo, marca? Amigo do povo. Porque realmente eu fazia tudo para ser amigo do povo. Ajudei a muitas pessoas através do meu trabalho. Tenho a minha consciência tranquila, que fiz mais o bem do que o mal. Né? Se tinha feito mal, não me lembro de mal que eu fiz a ninguém não, mas eu procurei fazer o bem. Aquela música que eu sempre gosto de ouvir é Minhas qualidades cobrem os meus defeitos. Então, tanto no rádio como na minha vida pessoal, com certeza minhas qualidades cobrem os meus defeitos.